Que você possa pegar a sua palavra. Sou missionária Valéria, fundadora da missão Chamas Abrasadoras, junto ao meu esposo Rafael. E estamos aqui para proclamar a poderosa palavra de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 46. E a palavra do Senhor vai dizer assim: enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E amados, durante todo este dia eu perguntava ao Senhor sobre o que nós falaríamos nesta noite. E o tema da pregação dessa noite é o Anavim do Senhor. E eu convido você a anotar aí, a você repetir o Anavim do Senhor. E nós vamos falar, amado, de um tema ao qual é muito desvalorizado nos nossos dias atuais, é entendido de uma forma incorreta nos nossos dias atuais, é até mesmo banalizado. E nós vamos falar hoje do acolhimento. Que o poder do Espírito Santo, meu amado, faça cair em nosso coração o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado dentro da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, da palavra acolhimento. E amado, nessa palavra que nós iniciamos nessa noite, que foi a palavra que o Senhor nos deu de direção, vai dizer que enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, querendo falar com ele. E aqui, amado, algo que nós precisamos colocar, entender no caráter de Jesus, é que Jesus dava uma importância muito grande ao falar com as multidões. Jesus tinha uma preocupação, amado, dentro do seu coração, de ensinar as pessoas. Jesus, a palavra diz que Jesus é o mestre, assim como Rafael dizia do Catecismo da Igreja Católica, na condução da oração, o mestre interior. Jesus, amado, o mestre interior é o Espírito Santo, aquele ao qual movia o coração de Jesus e o fazia mestre de multidões. Nessa palavra, Jesus estava falando às multidões, ele estava ensinando as multidões, ele estava frente a frente com elas, ele estava ali enquanto pessoa, enquanto homem-deus, a ensinar as pessoas. Mas a palavra diz que enquanto Jesus estava ensinando as multidões, sua mãe, seus irmãos, ficaram do lado de fora, querendo falar com Jesus. Amado, todos nós sabemos, principalmente aqueles que têm o ministério de formação, aí, né, enquanto são membros da Renovação Carismática Católica, ou até mesmo aqueles que têm o ministério de formação dentro de pastorais, até mesmo padres, bispos, todos nós sabemos, meu amado, que enquanto nós estamos ensinando, é terrível você ouvir as pessoas falando, as pessoas conversando, o celular tocando, as pessoas te chamando, ou entra e sai dentro de um lugar ou de outro. É terrível, amado, porque enquanto a pessoa está ensinando, ela está focada no assunto que ela está a ensinar. Ela está, meu amado, ali toda para as pessoas aos quais ela está ensinando. E quando algo desvirtua a atenção daquele que ensina, do mestre, do formador, é terrível. Por quê? Porque a pessoa ela perde o foco daquilo que ela está fazendo. E o que a palavra diz? Que Maria e os irmãos do Senhor ficaram do lado de fora e ainda tentavam falar com ele. E nos dias atuais, amado, nós podemos perceber
que há uma certa desvalorização no ministério de formação. Há uma certa desvalorização com aqueles que ensinam, que têm o carisma de ensinar a outros. Amado, o ministério de formação é algo que foi dado pelas mãos de Deus. Jesus era mestre. E ele levantou outras pessoas também para ser como ele, para ensinar, para poder, amado, ao menos tentar levar um pouco de conhecimento para as outras pessoas. E hoje nós não valorizamos as pessoas que ensinam, não valorizamos os formadores, não valorizamos os fundadores de comunidades, não valorizamos os bispos, não valorizamos o colégio, o magistério da igreja, não valorizamos a voz do Santo Padre e o Papa, hoje o nosso querido Papa Francisco, aqui na Diocese de Taubaté é o nosso querido Bispo Dom Wilson. Nós não valorizamos o ensinamento. Por quê? Porque nós, assim como a palavra diz que Maria e seus irmãos estavam do lado de fora, nós achamos que nós temos um grau de parentesco tão forte com Jesus, que nós não precisamos aprender mais nada. Nós achamos que nós somos tão íntimos de Deus, tão apegados a Deus, tão de Deus, grandes homens, que nós não valorizamos mais quando Jesus nos ensina. E naqueles dias, amado, esses homens ainda tinham Jesus frente a frente com ele. Hoje, amado, nós não temos o Cristo enquanto pessoa, temos um Deus vivo e ressuscitado que age na vida de outras pessoas que foram ungidas por ele para prestar, para falar dos seus ensinamentos. Não podemos mais ficar do lado de fora, enquanto a palavra é pregada, enquanto a doutrina é pregada. Não podemos mais ficar do lado de fora, enquanto os mestres, instruídos por Deus, estão aí prontos a nos ensinar aquilo que vem do coração de Deus. E ainda, amado, dizemos que somos homens cheios do Espírito Santo. Não somos, porque não damos ouvido aos ensinamentos de Deus. Ficamos do lado de fora e ainda queremos falar com Jesus. Mas olha o que a palavra diz. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus, ele dava tanta importância para o ensinamento que ele tinha a dizer para as pessoas. Hoje, para o Ministério de Formação, para todo o mestrado, o doutorado, ele dava tanta importância para os ensinamentos, que ele foi capaz de, ao ouvir dizer: olha, tua mãe, teus irmãos estão lá fora e eles estão querendo falar contigo. Ensinar as outras pessoas foi muito maior do que o desejo de sair para ver o que os deles queriam. E olha o que Jesus disse. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Diante daquela multidão que estava ali a ouvir Jesus, estava ali atenta para os seus ensinamentos, diante daqueles que queriam ouvi-lo, que estavam sedentos da palavra, sedentos da doutrina, sedentos do ensinamento dele, ele só tinha que dizer: quem é meu pai, quem é minha mãe? Eles não estão aqui comigo. E Jesus ainda dizia, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe, eis meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é minha mãe, este é meu pai, este é meu irmão. A família de Jesus, amado, Jesus tinha aqueles que ouviam a sua palavra, que ouviam os seus ensinamentos como família dele, porque estavam atentos àquilo que ele queria dizer. Nós não queremos mais ouvir Jesus falar. Ficamos do lado de fora e só queremos falar com ele.
Queremos dar ordens para Jesus. Queremos que Jesus confirme os nossos desejos, as nossas vaidades. Queremos que Jesus confirme o nosso achismo. E não queremos ouvi-lo. Não queremos aprender com Ele. Não queremos ser testemunha da verdade que é Ele. Amado, quando um homem de Deus se levanta e diz, eu vou falar a verdade, eu sou testemunha da verdade, nada mais, nada menos, ele está falando que ele é testemunha de Cristo, porque a palavra diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer verdade que não seja Jesus é mentira. Ele é a verdade. Enquanto nós quisermos pregar os nossos achismos, enquanto nós continuarmos levando rebeliões entre as pessoas, rebeliões entre grupos, enquanto nós, amado, continuarmos levantando revolta no coração das pessoas, nós não conseguiremos ouvir Jesus. Ficamos do lado de fora, queremos falar com Ele, mas não queremos ouvi-lo. Mas saiba que um dia, assim como Jesus, naquele tempo disse, Ele vai olhar para nós e diz, quem são vocês? Enquanto eu falava, enquanto eu ensinava, você ficava lá fora. Você queria falar comigo, mas você não me ouvia. E quando tudo dava errado, quando acontecia alguma coisa lá fora, quando as pessoas te perseguiam, te apedrejavam, quando falavam mal de você, você queria falar comigo. Mas você não queria me ouvir. O verdadeiro mestre, amado, o verdadeiro formador, o verdadeiro evangelista, é aquele que antes de falar, está aos pés do mestre, para ouvi-lo. E simplesmente depois sair lá fora e pregar o que ouviu, o que viu, o que apalpou do verbo da vida. Hoje, meu amado, vemos muitas formações que não conseguem atingir corações porque são meramente teorias. É claro que a teoria é importante, a teoria faz parte da formação, mas, amado, nós precisamos de teorias que transformem vidas. A doutrina da igreja, amado, Cardeal Sará diz, a pastoral acolhe, mas a doutrina cura. Precisamos ser formadores que estejam aos pés do Mestre, para que as nossas vidas sejam transformadas primeiro, para depois sairmos e transformar outros. Nós estamos fazendo o processo inverso. Nós estamos querendo decorar teorias, decorar formações, ou então imitar pessoas e irmos lá para fora, meu amado, e ainda depois de alguma coisa der errado, conversões não acontecerem, milagres não acontecerem, sinais não acontecerem, nós batemos lá onde está Jesus e dizemos, eu quero falar com você. Poxa, eu preguei, eu decorei, eu ensinei, eu gastei dinheiro, eu comprei livro, eu copiei formador, eu copiei pregador e não aconteceu nada. Por quê, meu amado? Porque ao invés de você estar dentro com Jesus, você quis ficar fora com você mesmo. E isso, amado, se torna um ministério de formação totalmente infrutífero. Porque nós fomos levantados para ser testemunha da verdade. E Jesus é a verdade. Se essa verdade não partir do coração dele, esquece. Quem são eles? Eles querem falar contigo. Imagine a dor no coração de Maria. É meu filho, eu sou mãe dele. Mas Jesus ensinou também a Maria, também aqueles que estavam com ela, que ela era a mãe de Deus. Ela ensinava-o
Mas ele saiu para ensinar porque aprendeu com ela. E aprendendo com ela, ele saiu para ensinar. Jesus e Maria, eles andavam juntos. Ele aprendeu com ela e ela também aprendia com ele. É preciso entender, amado, que um ministério de formação sem Jesus não é nada. Quem são eles? Como a própria palavra também diz, Jesus, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E o que ele vai dizer? Afasta-te de mim que eu não te conheço. Você só ficou do lado de fora e ainda quer falar comigo? Precisamos repensar. Por que nós não queremos aprender com Jesus? Por que nós só queremos pregar as nossas verdades? Porque, meu amado, hoje nós vamos pregar por diversos lugares. As pessoas nem Bíblia têm nas mãos. Enquanto a China, as pessoas choram por pegar a palavra nas mãos, porque querem retirar a palavra delas. Nós aqui no Brasil não damos nem valor na palavra, não levamos ela nem para um grupo de oração, porque temos vergonha da palavra de Deus. Quem são eles? O que o teu coração sente, amado, quando você ouve Jesus dizer isso? Olha, eles estão lá, ele quer falar contigo, eles querem falar com você. Hã? Quem são? Aqueles que querem falar comigo estão aqui, me ouvindo. Aqueles que querem falar comigo estão aqui aos meus pés. Porque diante de mim todo joelho se dobra e toda língua se emudece, como diz as Escrituras. Amado, estou aqui hoje porque era isso que Deus colocava no meu coração. Não sou melhor que você. Amado, hoje eu sou formadora, sim. Mas, meu amado, eu também precisei passar por um processo de cura e libertação muito grande. E ainda passo até hoje. Ao me deparar com os ensinamentos de Jesus, nós vemos que nós não somos nada. E o quanto nós precisamos de Deus, meu amado. O quanto você ter alguém, a palavra de Deus diz, aquele que ouve, aquele que participa de uma formação, torne aquele que forma participante de todos os seus bens. Precisamos repensar, amado. Ah, eu sou formadora, eu estou aqui fora, eu estou preocupado com as pessoas, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Glória a Deus. Parabéns pela sua carteirinha de formação. Mas Jesus vai olhar para nós. Quem é você? Quem é você? Onde você estava que enquanto eu falava, os meus olhos te procuravam e eu não te via? Onde você estava que enquanto eu falava, enquanto eu te procurava, os meus olhos aqui buscavam por você, eu não conseguia te ver? Mas enquanto eu te procurava, você ficava gritando lá fora que queria falar comigo. Por que você não entrou? Por que você não entrou? Por que você não ficou aos meus pés? Por que você não ouviu de mim? Por que você não foi? Você não ouviu primeiro e depois saiu daqui cheio do fogo e foi espalhar fogo sobre a terra.
Eu vim espalhar fogo sobre a terra. E como eu queria que esse fogo já estivesse aceso. Amado, se tem um motivo pelo qual o fogo do Espírito Santo ainda não está aceso na nossa humanidade, é porque eu e você estamos lá fora querendo falar com Jesus. Enquanto Ele está aí dentro de você te ensinando e você não quer ouvir. O que nós vamos fazer? Quem é você? Imagine Jesus olhando para nós e dizer: quem são? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esse eu os conheço. Amado, a doutrina da igreja vai dizer sobre acolhimento. Toda a história bíblica mostra que a iniciativa do encontro com Deus parte sempre dele. Santo Agostinho não o procuraria se antes ele não te tivesse procurado. Amado, olha o que a doutrina da igreja diz sobre acolhimento. Nós dizemos que devemos acolher as pessoas. Não, eu tenho que acolher. Não, eu preciso acolher a todos. Pois bem, vamos entender o que a doutrina da igreja católica diz sobre acolhimento. Primeira coisa, o acolhimento não parte de você, parte de Deus. Deixemos de ser orgulhosos. Porque temos o pecado original em nós. A concupiscência, o pecado original foi apagado pelas águas do batismo, mas a concupiscência está em nós. E a palavra diz que sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Ele nós não acolhemos ninguém. Primeira coisa. A doutrina da igreja vai dizer, toda a história bíblica mostra que a iniciativa do encontro com Deus parte sempre dele. É Ele quem tem a iniciativa de encontrar alguém. É Ele que toma a iniciativa de acolher a mim e a você. Santo Agostinho diz, não o procuraria se antes não tivesse procurado. Santo Agostinho diz que ele não procuraria Jesus se antes Jesus não o tivesse procurado. Primeiro passo, amado, para vivermos um acolhimento católico é saber que quem nos procura em primeiro lugar é Deus. Quando eu estou na porta da Santa Missa para acolher as pessoas que chegam, quando eu estou no grupo de oração para acolher as pessoas que chegam, amado, você precisa ter em mente que você não é o bam de nada. E quem está ali acolhendo as pessoas em você é Deus. Porque a iniciativa de acolher alguém que chega é sempre dele. Aleluia. A iniciativa de acolher alguém é sempre de Deus. E olha o que João 1 diz. No princípio era a palavra. Ele é o princípio de todo ato bom. Porque ele é o sumo bem. Na nossa igreja, no nosso grupo de oração, nas nossas reuniões, nas nossas formações, amado, a iniciativa de acolher é de Deus. É Deus que acolhe. Quando alguém chega até mim, amado, chega até as minhas formações, quando alguém chega nos retiros, quando alguém chega na Santa Missa, amado, eu preciso entender que quem levou ela para este lugar foi Deus. Deus a colocou ali. Você consegue olhar para mim e dizer, Deus acolheu a Valéria. Se Deus acolheu a Valéria, quem sou eu para não acolhê-la? A iniciativa é dele. No princípio era a palavra. Ele é o começo de tudo. E ainda a igreja vai dizer, o homem só pode ser escuta. Ouve, Israel, o homem só pode ser resposta. Aplauda Jesus.
Deus é aquele que acolhe. Deus é o acolhedor por excelência. E eu e você, amado, nós somos simplesmente a escuta de Deus. Aplauda Jesus, meu amado. O homem só pode ser escuta, mas também só pode ser resposta. Eu não posso ser o acolhedor, eu sou a escuta daquele que me acolhe. Eu sou a resposta daquele que me acolhe. Ao eu chegar num retiro, ao eu chegar num grupo, ao eu ir para a Santa Missa, eu estou dizendo para Deus, eu te escuto, meu Deus. Fala, meu Deus. Quando alguém chega nos nossos grupos de oração, amados, eles estão dizendo que eles escutaram a voz de Deus. Você sabia? Quando alguém pisa na tua casa para pedir oração, ele está dizendo, eu escutei a voz de Deus. E aí? Como que nós acolhemos as pessoas? Amado, é preciso acolher, entenda bem. O verdadeiro acolhimento é aquele que acolhe as pessoas como alguém que escuta. O verdadeiro acolhimento é aquele que acolhe as pessoas como resposta. Nós temos que ter as pessoas como resposta, como escuta. Agora, o que as pessoas vão escutar de nós? O que as pessoas vão ouvir de nós? Falamos tanto que Deus nos enviou como testemunha, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? Sua. Você quer que as pessoas sejam sua testemunha? Ou você quer que as pessoas sejam testemunhas de Deus? Nós não valorizamos a conversão das pessoas. Nós não queremos que as pessoas mudem de vida. Porque nós não mudamos, porque nós não escutamos, porque nós não respondemos. Nós não queremos que as pessoas façam. E olha o que a doutrina da igreja ainda vai dizer. Com os irmãos, a relação interpessoal é quase sempre um dar-receber. Onde sábio não é o que fala, mas o que ouve. Isso é o que diz a tradição oriental. Sábio não é o que impõe aos outros seu eu, mas o que aceita e acolhe o outro como dom irrepetível. As pessoas que vêm, amado, até nós, que escutam Deus, que respondem a Deus, elas são irrepetíveis, não há ninguém como ela. As pessoas são únicas. Você consegue me ter como única na tua vida? As pessoas são únicas, elas são irrepetíveis. Nós não acreditamos em reencarnação. Amado, nós não somos espíritas. Nós clamamos o Espírito Santo de Deus. As pessoas são irrepetíveis, não haverá outra como eu. Não haverá outro como Rafael, não haverá outro como você, não haverá. É você e ponto. Temos que acolher as pessoas, amado, como pessoas irrepetíveis. Não tem outro como ela. São únicas. Amado, não queira me copiar. Não queira ser como eu. Porque você não vai conseguir, amado. Meu Deus é poderoso para fazer de mim uma só. Glória a Deus. O meu Deus é poderoso o suficiente, amado, para não fazer eu como você e nem você como eu. Para que eu pudesse acolher você como dom irrepetível. E olha o que a doutrina da igreja diz. Sábio não é o que fala, mas é o que ouve.
sábio não somos nós que falamos, mas sábios são aqueles que ouvem. Quem são meu pai e minha mãe? Aqueles que estão aqui fazendo a vontade de meu pai, aqueles que estão aqui me ouvindo, estes são meu pai, minha mãe e meus irmãos. É o acolhimento que dá lugar. Amado, o acolhimento, o verdadeiro acolhimento é aquele onde você sai de cena e quem chega é o outro. Quem entra é o outro. Esse é o verdadeiro acolhimento. Mas o acolhimento que a igreja nos ensina também é receber. O verdadeiro acolhimento, amado, é aquele que recebe a vontade de Deus. As pessoas que chegam até nós para ser acolhidas, elas vêm para receber o Deus que vive em nós. E aqui, amado, algo que nós precisamos ter o pé no chão, porque nós estamos dando Deus para as pessoas. As pessoas, ao chegarem até nós, elas estão recebendo Deus. Elas estão recebendo os ensinamentos de Deus. Eu estou sendo testemunha do Verbo vivo, do Cristo vivo e ressuscitado. O acolhimento, ele acolhe, mas o acolhimento, amado, o verdadeiro acolhimento que a igreja diz também alcança. Você está alcançando quem? O teu acolhimento está alcançando o outro. A ponto, amado, dele ser acolhido e dele querer receber os ensinamentos de Deus. O verdadeiro acolhimento dá lugar, recebe, acolhe e alcança. As pessoas, para serem acolhidas, elas precisam ter o seu lugar. Quando você for capaz de dar o teu lugar para as pessoas, elas estão sendo acolhidas. E ao você dar o seu lugar para elas, elas vão receber os ensinamentos de Deus. Ao receber os ensinamentos de Deus, elas vão se sentir acolhidas. E ao elas se sentirem acolhidas, elas vão ser alcançadas. Dar lugar, receber, acolher, alcançar. Esse é o verdadeiro acolhimento da Igreja Católica Apostólica Romana. E olha o que a igreja ainda diz. Uma derivação verbal de coros ou chora, que significa espaço livre, terra livre. E aqui agora para aqueles que amam dizer, dai-me almas, Senhor. Eu quero almas, eu quero salvar almas. Para salvar uma alma, amado, saiba que você não irá conseguir. Porque as almas foram salvas pelo sangue de Jesus. Nós não somos capazes de salvar ninguém. Nós somos chamados, amado, a lembrá-las daquele que as salvou. E essas almas, as almas que precisam ser acolhidas, elas são espaço livre, terra livre, para os ensinamentos de Deus. Eu tenho que acolher a pessoa que chega no meu grupo do jeito que ela está. Eu tenho que acolhê-la da forma que ela é. Eu tenho que acolhê-la do jeito que ela está. Se Deus quiser, quando Deus quiser, ela muda. Vamos ter paciência com ela. Vamos ter paciência. Vamos deixá-la aí do jeito que ela está. Vem de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Saiba você, meu amado, que você é um herege. Você é um herege dentro da igreja, porque você não acredita na doutrina da tua igreja. Amado, quando você acreditar na doutrina da igreja católica, o seu pensamento vai ser outro, porque a doutrina da igreja católica diz que aqueles que precisam de acolhimento são aqueles, meu amado, que escutaram a voz de Deus, são aqueles, meu amado, que receberam a voz de Deus. Eles chegam para nós porque Deus já estava antes esperando por eles. Eles já vêm como terra livre. Olha, meu amado, o que a igreja diz: espaço livre, terra livre. Eles vêm preparados para serem terra fértil. Aplauda Jesus de Nazaré. Amado, esse é o verdadeiro acolhimento.
dias de hoje, quando alguém chega para ser acolhido, ela chega como terra livre, ela chega com espaço livre. É Deus quem acolheu ela primeiro. O homem é escuta, é resposta, e Deus é o acolhedor, meu irmão. Ao invés de ganharmos almas, nós estamos perdendo almas e estamos indo para o inferno junto com elas. A igreja ainda diz, no uso intransitivo, toma o significado de chegar ao arrependimento, decidir-se, executar uma ação. O verbo acolher, meu amado, ele significa chegar ao arrependimento. Ai, meu Deus. Hoje de manhã eu falava para Deus, Deus, o que eu vou falar na rádio hoje? E Deus falava sobre o acolhimento. Falei, meu Deus do céu. E eu fui procurar, amado. Acolhimento, o verbo acolher significa chegar ao arrependimento. Se é Deus que acolhe o homem em primeiro lugar, se a iniciativa de procurar o homem é de Deus, Deus foi procurar você, Deus foi me procurar e junto com você, junto com Ele mesmo, Ele já nos trouxe a graça do arrependimento. Quando uma alma chega, amado, nas nossas formações, no nosso grupo de oração, ela já está pronta pelo dom de Deus para se arrepender e voltar para Deus. Que vergonha. Que vergonha, meu amado. Isso precisa nos colocar de joelho. E olha o que a igreja ainda diz. No uso transitivo tem o significado de capacidade, espaço determinado, universo inteiro, compreensão, ensinamento, prática do ensinamento. Amado, por misericórdia, entenda o que a doutrina da igreja diz. Eu estou falando de acolhimento. O verbo acolher significa capacidade. Deus é que procura o homem. A iniciativa da procura, a iniciativa do acolhimento é de Deus. Deus me acolheu você. E junto com o acolhimento veio a capacidade, veio o espaço, veio o universo inteiro, a compreensão, o ensinamento. Veio a graça de nós praticarmos os ensinamentos de Deus. O que você pensa que as almas são, meu amado? Nós, amado, tratamos as almas como se elas já estivessem no inferno. Quando, na verdade, as almas que Deus manda para nós, elas estão, talvez, antes de nós no céu. Porque a doutrina da igreja diz que o homem, Deus é o acolhedor. E o homem é a escuta e a resposta. Aqueles que chegam até você, amado, estão talvez na tua frente indo para o céu, porque você deixou de ser escuta e resposta e quer ser você mesmo antes de Deus. Olha o que a igreja vai dizer. 2 verbos. O verbo lambano, aspecto ativo da iniciativa, fé ativa entre Deus e a palavra. E o segundo verbo no aspecto passivo, ou receptividade, fé passiva entre Deus e a palavra. Acolhimento não equivale à passividade. Acolher e receber são verbos ativos. Amado, olha como nós diminuímos o poder de Deus. Deus é o acolhedor, a iniciativa da procura é sempre primeiramente de Deus. O homem é escuta de Deus, é resposta da voz de Deus. Acolher e receber são verbos ativos. As pessoas que vêm até nós, como nós um dia fomos até as pessoas, nós somos mais ativas do que aquelas que estão nos dando paz de Jesus e o amor de Maria. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que a doutrina da Igreja Católica diz.
Quando um homem procura por Deus, quando um homem vai até Deus, ele já vai como resposta. Ele já vai como escuta. Ele já vai, amado, como uma pessoa ativa, espaço livre, terra livre. E olha o que a igreja ainda diz. É o mestre que toma a iniciativa de vir à porta do coração humano, batendo com as moções interiores, não sendo seu estilo arrombar a porta. Amado, que vergonha! É o mestre, amado, que toma a iniciativa de vir à porta do coração humano, batendo com as moções interiores. Entra aqui no grupo de oração, porque eu vou profetizar na tua vida. Entra aqui no grupo de oração, porque eu vou dar uma palavra de ordem na tua vida. E esse demônio vai ser expulso agora. Sai, Satanás! Não é assim? Não é assim, meu amado, que nós tratamos as pessoas e achamos que estamos acolhendo elas. Quando Deus bate, toma a iniciativa de vir à porta do coração humano, ele já bate com as moções. Ele já bate com as moções interiores, amado. Você não precisa profetizar mais nada. Glória a Deus! Você não precisa mais profetizar, você não precisa mais dar ordem nenhuma, meu amado. Ela já está interiormente cheia de Deus. Cabe a você agora, meu amado, glorificar a Deus, honrar a Deus, meu amado, e dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Cada alma que chega num grupo de oração, cada alma que entra numa santa missa, cada alma que vem para uma formação, amado, ela é a resposta de Deus para nós. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Ponto final. Eu fui, eu busquei, eu bati na porta, eu movi, eu dei a ela a moção interior. Agora ela está aqui para com você se prostrar diante de mim e glorificar ao Deus que está nos céus. E aí, pastoral da acolhida, paz de Jesus e o amor de Maria. Amado, é para chorar mesmo. É para chorar, é para se arrepender, porque nós não sabemos de nada. A igreja é mãe e mestra, Nossa Senhora é a mãe de Deus, nossa mãe é a mãe da igreja. Não sabemos nada. E olha o que a igreja ainda diz, a palavra de Deus é um espelho da escuta. Onde nasce a conversão, como atesta a história da santidade, onde não se veem só as maravilhas de Deus, mas também as manchas do rosto interior, onde o evangelho é a novidade radical que incita a renovação da vida. Pastoral da acolhida. Estamos no ano da misericórdia, o Pai é misericordioso. Papa Francisco é tão bonzinho, olha que amor, anda no meio dos pobres, anda lá no meio do povo, não anda de carro chique, anda de ônibus. Amado, Papa Francisco sabe que aqueles que estão ali ao redor dele foram procurados por Deus e Deus está no meio deles. Papa Francisco é a voz da igreja. Amado, olha o que a igreja diz. A palavra de Deus é um espelho da escuta, onde nasce a conversão, como atesta a história da santidade, onde não se veem só as maravilhas de Deus, mas também as manchas do rosto interior. Não saia mais da sua casa sem a palavra de Deus. Não vá mais para a formação, não vá mais para um grupo de oração, não vá mais para a Santa Missa sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho da escuta, onde nasce a conversão. Não há conversão sem palavra de Deus, meu amado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não, nós não conseguimos mais colocar fé no coração das pessoas.
Fé é dom de Deus, não levamos mais a fé como dom, porque as pessoas não têm nem as palavras nas mãos. Nós não andamos com a palavra de Deus, nós não incitamos as pessoas a levarem a palavra de Deus para um grupo de oração, para uma formação, para um retiro. Fomos pregar numa determinada cidade, amado, um retiro de jovens, com pessoas de 15 a 29 anos, ninguém com a palavra de Deus. Amado, a culpa é delas? Não, a culpa é sua. Através da palavra nasce a conversão, nasce a história da santidade. Sede santos como meu Pai é santo. A escola da santidade da pessoa de Jesus, do homem Deus, se iniciou porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele era a palavra viva de Deus. A escola da santidade se inicia com a palavra. Se grupos de oração não tem palavra nas mãos, não tem santidade. Não basta que só o líder tenha, porque hoje nem os líderes vão mais com a palavra de Deus. Eu não estou falando do que eu ouvi, estou falando do que eu vejo. Palavras, amado, as pessoas usam palavra no celular. Amado, isso é em último caso, isso não é regra. Isso tem que ser a última opção. Choveu, molhou a palavra, perdi, foi roubado. Mas isso não pode ser regra, meu amado. Não há santidade sem escritura. O acolhimento se dá pela palavra de Deus, meu amado. E não simplesmente por uma paz de Jesus e um amor de Maria. E olha o que a igreja ainda diz: na sua vontade está a nossa paz, que está escrita no coração e na história de todas as pessoas, havendo um momento de graça na vida de cada um, e então o projeto divino aparece com clareza. Amado, as pessoas que chegam para nós, elas têm escrita no coração, pela lei natural, a vontade de Deus. Amado, isso é maravilhoso. Escuta, igreja. As pessoas que vêm até nós, eu quando cheguei num grupo de oração, eu já tinha dentro de mim, meu amado, a lei natural de Deus. A vontade de Deus já está escrita em mim. Talvez eu me perdi, talvez eu me desviei, talvez alguma coisa aconteceu no decorrer da minha trajetória, no decorrer da minha história, que eu desvirtuei, que eu deixei de seguir, mas ela está escrita na minha alma. Quando recebemos as pessoas, nós não recebemos qualquer um, amado. Eu não recebo um travesti, eu não recebo... A igreja é muito linda, é muito sábia. Eu não recebo um travesti, eu não recebo um homossexual, eu não recebo uma lésbica, eu recebo um homem e uma mulher que tem escrito dentro do coração a lei de Deus. E eu preciso levá-la a ler o que já está escrito no coração dela. Eu preciso falar ao coração dela. Eu preciso falar, assim como São Pedro Julião em Mar diz, que a verdadeira adoração é quando nós falamos de Deus para Deus. Você já conversou com Deus que está para ser adorado no coração da pessoa que chega até você? Você já falou de Deus para Deus? Você já falou de Deus para Deus falando comigo? Imagine, amado, se eu tenho a certeza que eu sou o templo do Espírito Santo, que você é templo do Espírito Santo, imagine o que é que o Deus que está dentro de você escuta da minha boca. Ai, minha Nossa Senhora. Imagine o Deus que está dentro de você e escuta da minha voz. Quantas vezes você já amaldiçoou Deus, falando que o filho dele, que foi remido pelo sangue do seu filho, que foi lavado no sangue do seu filho Jesus, quando ele escuta você
chamando o filho dele de prostituta, de vagabundo, de homossexual, de lésbica, de isso, de gay, de mentiroso, de invejoso, de amaldiçoado, seja lá o que for. Você já imaginou o que Deus que está dentro dele está escutando você chamar o filho dele? Reconhecemos os nossos pecados antes que seja tarde demais. Quando eu acolho uma pessoa dentro da igreja, estou falando aqui de igreja católica, nós não acolhemos, amado, aquilo que as pessoas se tornaram. Nós acolhemos os filhos do Deus vivo. Nós tratamos com filhos. Nós tratamos com homem, com mulher. Nós tratamos dos filhos de Deus. O verdadeiro acolhimento, amado, ele dá dignidade para o homem que chega. Ele valoriza o homem que chega e não expulsa ele de lá. A casa de Deus é lugar de filhos de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Esse é o acolhimento que a igreja diz. E olha o que a igreja ainda nos fala. A resposta requer o acolhimento, porque só Deus sabe o que está no coração do homem. Conhecia, Senhor, até o fundo do meu ser. Quando alguém chega para ser acolhido, ele é acolhido pelo Deus que conhece o seu coração. Quem é você para julgar o coração de quem chega? Mas também quem é você para destruir o coração de quem sai? Quem é você, amado, para julgar o coração de quem chega e para destruir o coração de quem sai? Quando você, amado, não consegue acolher um coração que chega, você destrói o coração que sai. E aí? Paz de Jesus e o amor de Maria. Ele conhece o homem desde o seio de sua mãe. Lhe confia uma tarefa em cuja execução estão a plena realização da pessoa e a certeza de percorrer um caminho de alegria. Quando alguém chega para ser acolhido por nós, ele já vem, amado, com uma tarefa de Deus para cumprir, pelo próprio Espírito Santo que o levou ali. E o Espírito Santo trabalha no coração dele para que ele chegue na igreja para trilhar um caminho de alegria. Para executar, para realizar a vontade de Deus. Amado, por misericórdia, eu te peço, se ajoelhe na presença do Senhor. Quando os homens chegam à igreja para serem acolhidos, eles já vêm com uma tarefa de Deus nas mãos pelo poder do Espírito Santo. E a tarefa é de trilhar um caminho de alegria. O que, amado, que uma pessoa que vive o homossexualismo, que é a prática homossexual, ou a homossexualidade, que é a tendência, a atração pelas pessoas do mesmo sexo, quer tendência ou quer prática, quando elas chegam para serem acolhidas, elas vêm com a tarefa de trilhar um caminho de alegria. Elas vêm já escutando a voz de Deus. Elas já vêm com a resposta de Deus no coração. Elas já vêm na presença daquele que conhece o coração dela. Quando ela vem para ser acolhida, ela vem para entrar numa casa de oração. E por que quando elas entram, elas são convidadas para sair?
são seduzidas, abusadas psicologicamente e ainda são proibidas de falar, proibidas de pregar, proibidas de testemunhar aquilo que Deus fez no coração delas, porque você foi incapaz de fazer. Acolhimento não é aceitá-la da forma que ela está. Porque primeiro, quando ela chegou, ela já não estava mais. Ela estava na presença de Deus. Quem tirou ela da presença de Deus foi você, o seu contra-testemunho. Aplauda Jesus. Se ainda há, amado, no seu grupo de oração, alguém que ainda tem a tendência homossexual, a prática homossexual, saiba que a culpa não é dela e nem de Deus. Porque ela já chegou como espaço livre e terra livre, pelo poder de Deus. Mas o nosso contra-testemunho fez com que ela permanecesse na onde ela estava. Desculpa falar a verdade para você. Desculpa, meu amado, mas é o que Deus coloca no meu coração. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos acreditar no propósito de Deus, no projeto de Deus. Vamos acreditar na força do Espírito Santo. Se você um dia chegou, você vai olhar para a tua vida agora e você vai dizer a verdade. Quando eu fui para o grupo de oração, eu fui movida por Deus. Deus tocou em mim. Eu fui porque eu estava passando por um momento ruim, mas eu senti que eu precisava de Deus e eu fui buscar Deus. Com você foi assim, meu amado. E se você hoje está ainda no erro que você estava antes, ou você saiu e voltou, é porque você não estava do lado de pessoas, amado, que realmente tinham dentro de si o desejo de Deus. O verdadeiro acolhimento, o sim é o monossílabo mais importante pronunciado com plenitude e é a porta da santidade. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 30. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim é o monossílabo mais importante pronunciado com plenitude, é a porta da santidade. Você sabia que quando alguém chegou na igreja, em qualquer pastoral, em qualquer grupo, para ela estar ali, ela disse sim, porque ela não foi obrigada? E você sabe que a igreja diz que quando ela diz sim, ela fala da plenitude de Deus dentro dela. E quando ela diz sim, ela abre a porta para a santidade. Quando a pessoa que chega para ser acolhida está ali, ela disse sim, e ela talvez naquele momento seja mais santo do que você. Porque o sim é a porta da santidade. Enquanto ela diz sim e abre a porta da santidade, você tem dúvidas do comportamento, do pensamento, da ação que aquela pessoa traz para dentro de si. E aí? Paz de Jesus. Amado, olha o que a igreja nos ensina. O vértice do acolhimento está no amor a Deus, que é amor.
Se alguém decide amar, antes mesmo disso, o amor de Deus já se difunde em seu coração. O apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo, o amor de Deus, vem habitar no homem. Ama-se como age, como que, com o coração de Deus, segundo a expressão tomista. A expressão tomista é: ama-se como que, com o coração de Deus. Se eu amo alguém, é porque Deus a ama em mim primeiro. Isso foi uma coisa que eu sempre disse para o meu esposo Rafael. Eu te amo porque Deus amou você em mim primeiro. Eu sempre digo uma frase que um padre lá de Pina gosta muito, e foi uma frase que eu disse em oração para Deus. Eu não recebo na minha vida um ex-travesti. Eu recebo na minha vida um homem transformado pelo Espírito Santo. É preciso entender, meu amado, o que é acolhimento. O amor cristão não é só um sentimento proveniente do coração humano, mas um dom divino que, acolhido, permite amar de modo divino. Por isso é um mandamento novo que não tem fronteiras, não tem medida e não tem obstáculos. A resposta do homem a Deus amor significa acolher a mensagem muda que se desprende da criação e transforma-la em louvor consciente. Pois nas criaturas e na criação resplandece a glória do Criador. O verdadeiro acolhimento, amado, é aquele que não recebe a pessoa que se tornou, mas a pessoa que é. E talvez entra na igreja a pessoa que se tornou para ser transformada naquilo que é. Eu posso ter me tornado uma prostituta, mas eu sou filha de Deus. E quando eu cheguei para ser acolhida na igreja, eu cheguei com Deus, porque foi Ele que teve a iniciativa. Eu cheguei escutando, eu cheguei consciente, para aquilo que estava mudo em mim se tornasse louvor consciente de Deus. Por isso, meu amado, o tema desta pregação nessa noite é o Anavim de Deus. A igreja vai dizer, amado, que um exemplo insuperável, os anavins, o filão de ouro de fidelidade dos anavins atravessa toda a Bíblia, resgatando todas as infidelidades de Israel, sendo a encarnação mais luminosa do acolhimento. Quem são os anavins de Deus? Um grupo de israelitas fiéis, designados com o termo resto de Israel. Um povo pobre, humilde, que procura refúgio no nome do Senhor, o resto de Israel. Homens que não têm nada e o sabem, que não podem contar com ninguém, que não tendo nada a esperar do mundo, esperam tudo de Deus, que apresentam-se a Ele com as mãos vazias, abertas ao dom, que fazem-se acolhimento, que os poderosos os olham de cima para baixo, que Deus abaixa para eles seu olhar e os enche de seus bens, que Deus levantando-os do pó e os declara bem-aventurados, felizes. Maria é a encarnação mais luminosa do Anavim de Deus, do resto de Israel. Seu Magnífica é o cântico insuperável da pobreza, onde o poderoso olha para a humildade de sua serva, onde só ele faz nela grandes coisas, onde São Bento também diz, condensa tudo isso numa frase: louvam o Senhor que faz neles grandes coisas. Operantem onse dominum magnifica. Os anavins de Deus são o resto de Israel. São aqueles que, como Maria, dizem: foi em mim que Ele fez maravilhas. O verdadeiro acolhimento faz dos homens anavins de Deus, resto de Israel, que podem dizer: Ele fez em mim maravilhas. Esse é o verdadeiro acolhimento. Que se levante a pastoral da acolhida para se humilhar diante de Deus e honrar o Deus que está nos céus.
paz de Jesus e o amor da Virgem Santíssima. Missão Chamas Abrasadoras, a Igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima.